Meus irmãos, eu queria convidá-los a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 15. Você tem, Priscila, condição de colocar o texto de Lucas? Porque eu queria ler todo o capítulo. E como a Priscila vai colocar na tela, vamos combinar assim. Eu leio os versículos ímpares e os irmãos, numa só voz, vão lendo os versículos pares. Está bom assim? Então já está aí no telão. Eu vou então começar a fazer a leitura e os irmãos leem o versículo seguinte. Vamos acompanhar no telão porque aí temos uma mesma tradução. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo. Chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, se perder uma dracma, não acende a candeia, e varre a casa, e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que lhe pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe pagava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão, e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se.
E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando os servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai, que estava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Indo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Amém. Depois de tanto tempo lendo a Bíblia, os irmãos devem estar dizendo assim: tá bom, pastor Eudes, pode dizer amém, vamos orar. Meus queridos irmãos, eu fiz questão de ler esse capítulo inteiro com vocês, porque esse capítulo inteiro é uma coisa só. E as pessoas acabaram dividindo esse capítulo em 3 histórias e 3 parábolas, quando na verdade nós temos aí uma parábola só. As 3 histórias se constituem uma parábola só, é uma mensagem só. Jesus está falando com aquelas pessoas que discutiam com ele a respeito da sua atitude de encontrar-se com os pecadores, e respondeu contando-lhes esta parábola de 3 histórias. O capítulo 15 de Lucas, irmãos, é um dos capítulos mais carinhosos da Bíblia. Eu gosto muito da forma como ele começa, porque Lucas 15 começa assim: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Meus amados, é bastante sugestivo que Jesus atraía pecadores. Os pecadores procuravam Jesus, não porque Jesus fazia o que eles queriam, ou porque Jesus dizia o que eles gostavam de ouvir, mas porque Jesus cuidava deles. Jesus cuidava dos pecadores. Os publicanos e pecadores descobriram, como diz o texto sagrado, que Jesus era um amigo de pecadores, que Jesus gostava de comer com eles e que dedicava a maior parte do seu tempo com eles. Nós ouvimos falar muito dos publicanos no Novo Testamento e ficamos realmente impressionados com o ódio que a população judaica daquele tempo tinha dos publicanos. Porque o publicano, irmãos, ele era um cobrador de impostos que o Império Romano escolhia entre o próprio povo judeu para cobrar o seu próprio povo em nome do Império. E em vários textos da Bíblia, estas pessoas, elas eram comparadas aos piores tipos de gente. Jesus tinha entre os seus discípulos e futuramente apóstolos alguns publicanos. E a pergunta que nós fazemos é: por que estas pessoas eram tão mal vistas pelos judeus? Pelo menos por 3 razões. A primeira delas é porque as pessoas viam os publicanos como uma espécie de traidores, pois trabalhavam para o Império Romano
que as dominava com violência. O povo era dominado com violência pelo Império Romano e esses seus patrícios trabalhavam para os seus dominadores. Nós temos também a questão dos impostos abusivos que eram cobrados pelo Império. E estes impostos, eles traziam muitas dificuldades à população e quase nenhum benefício. Isso revoltava o povo trabalhador. E por último, tem a ver com o fato de que a maioria dos publicanos era corrupta, cobrando além do que era taxado pelo império. E com isso, muitos publicanos enriqueciam, explorando o seu próprio povo e atraindo o ódio deles para si. É interessante observarmos no Novo Testamento que Jesus tinha palavras duras para os fariseus, mas sempre falava gentilmente com aqueles que tinham se perdido no caminho. E então, quando o povo murmurou por ele ter recebido pecadores, Jesus contou-lhes 4 histórias. E nessas histórias nós podemos ver o que eu gostaria de partilhar com vocês esta noite. Nós podemos ver aqui 4 caminhos para se tornar um perdido, 4 consequências de estar perdido e 4 buscas do perdido. Vejamos, em primeiro lugar, 4 caminhos para se tornar um perdido. Sempre que nos referimos a uma pessoa perdida, ou nos referimos a um ser humano pecador, seja ele homem ou mulher, o que vem à nossa mente é que a pessoa perdida é aquela pessoa que está envolvida em drogas, é aquela pessoa que é alcoólatra, é aquela pessoa que rouba, que mata, é aquela pessoa que de alguma forma é considerada uma escória da sociedade. Mas, na verdade, perdido é todo aquele ou toda aquela que não tem uma direção na vida, que não conhece o caminho, que não tem resposta para as suas dúvidas, para as suas indagações, que vivem muitas vezes uma aparência de alegria, mas que no fundo são pessoas tristes, são pessoas derrotadas. 4 caminhos para se tornar um perdido. Estas 4 histórias que estão aqui, porque a história do filho pródigo, na verdade, são 2 histórias, porque nós temos ali a história de 2 irmãos, e temos também aqui um esclarecimento a fazer. Sempre que nós falamos em filho pródigo, nós nos referimos às pessoas que se afastaram dos caminhos do Senhor, e quando eles voltam, eles são chamados de filhos pródigos, não é? Tem algum filho pródigo entre nós nesta noite? Na verdade, a palavra pródigo não significa isto. Pródigo significa aquele que gasta desordenadamente. Esse filho era chamado de filho pródigo porque ele não tinha controle sobre a sua riqueza, não controlava bem o seu dinheiro, não administrava o seu salário, usando uma linguagem mais de hoje, mais de agora. Por isso ele é chamado de filho pródigo, ou filho gastador, poderíamos dizer assim. Então, nessas 4 histórias, nós encontramos aqui 4 caminhos para se tornar um perdido. O primeiro deles é perdido por causa da negligência.
E nós encontramos esta lição na figura da ovelha que se afastou do rebanho, que se afastou do redil. A ovelha que estava perdida, ela não era uma ovelha má. Talvez não fosse pior do que o resto do rebanho. O seu amor pelo pastor era tão grande quanto o amor dos outros membros do rebanho. Ela simplesmente afastou-se do rebanho em busca de uma grama melhor, de pastos mais verdejantes. E então, quando a noite chegou, ela percebeu que estava sozinha. Ao deixar de dar ouvidos à voz do pastor, esta ovelha se perdeu. Trazendo para a nossa vida hoje, eu diria que é este o caminho pelo qual muitas pessoas se perdem, ocupadas com a pressão dos afazeres da vida. Essas pessoas gradualmente afastam-se de Deus, da sua igreja, do seu povo. É impressionante como isto acontece. Tinha uma irmã aqui em Barueri que estava desempregada e ela estava passando necessidades, dependia da nossa ajuda, da ajuda da igreja para ela se manter, mas ela não faltava à escola dominical, ela não perdia nenhum culto, nenhuma reunião de oração, até que Deus teve misericórdia dela e abriu uma porta de negócio para ela, e ela, de repente, começou a ganhar dinheiro. Primeira coisa que ela fez foi não vir mais à escola dominical. Quando a encontrei um dia e perguntei, estamos sentindo sua falta na escola dominical, ela me respondeu, não dá, pastor, eu preciso trabalhar domingo de manhã. É quando eu ganho mais dinheiro, é domingo de manhã. E assim, daqui a pouco, ela se afastou também dos cultos. De vez em quando, ela aparece aqui num culto de ceia, sumiu. Então, é um tipo de pessoa que está representada nessa ovelha que se perdeu. Se afasta pela negligência. É um caminho para se tornar perdido. É quando você valoriza mais o ter do que o ser. É quando você dá mais importância a não perder nenhum dinheiro do que a perder o culto. Que se perca o culto, que se perca o aprendizado da escola dominical, mas que eu não perca nenhum centavo do dinheirinho que eu posso ganhar. Ou então, a pressão dos afazeres da vida faz com que essas pessoas vão gradualmente se afastando de Deus, da igreja e do povo de Deus. E então, na escuridão de algum momento trágico, descobrem que estão completamente só. Tudo por causa da negligência. Este é um caminho para se tornar um perdido. O outro caminho é se perder por causa da ociosidade. E nós aprendemos isto na história da moeda. A moeda era a mesma moeda antes e depois que estava perdida. Ela não ficou diferente, continuou sendo uma moeda. Aquela moeda de prata não se transformou em uma moeda de bronze. E uma pessoa, estando perdida, não quer dizer que ela não tenha valor ou não tenha caráter. Mas a moeda estava fora de circulação e por isso ela estava perdida.
Aquela moeda, ela representa o serviço. Quando afastamos nossas vidas do serviço de Deus, nós ficamos fora de circulação e por isso estamos perdidos. A ociosidade nos leva para a perdição. O terceiro caminho é perdido por causa da teimosia. E esta lição nós encontramos na história do filho gastador. Esse filho mais novo estava perdido porque decidiu estar perdido. Ele era basicamente um bom filho, mas irritou-se com as normas, com as perspectivas do seu lar. Ele pensava só no momento, ignorou as suas obrigações para com a família, para com a sociedade e deliberadamente foi embora por sua própria conta. No esforço para provar e exercitar a sua liberdade, ele tornou-se um escravo do pecado e um escravo de homem estranho em uma terra bem distante. Ele estava perdido por causa da sua teimosia. E o quarto caminho para se tornar perdido, além da negligência, da ociosidade e da teimosia, é a arrogância. Muitos se perdem por causa da arrogância. E esta lição está contida na vida do filho mais velho. Esse jovem honesto e responsável, ele permaneceu em casa e mesmo assim estava perdido. Estava perdido por causa do orgulho e da arrogância. Estando satisfeito consigo mesmo, ele tornou-se intolerante para com os outros e perdido para o propósito de seu pai. Se o filho pródigo tivesse se encontrado com seu irmão antes de ver o seu pai, ele poderia ter voltado ao curral de porcos. Ele não teria se encontrado com o seu pai. E assim, meus irmãos, nós aprendemos aqui que o seu estilo de vida e as suas atitudes não podem afetar os outros, porque de acordo com a forma como você se comporta, de acordo com o seu jeito de levar a vida, você atrai as pessoas para Cristo ou afasta as pessoas de Cristo. É muito triste ouvir pessoas que não querem nada com a igreja por causa de um de nossos irmãos, de uma de nossas irmãs. É uma realidade patente em nossos dias. Eu sempre digo para os meus alunos que nós não devemos nos preocupar com a vida dos outros, devemos nos preocupar com a nossa vida. Vamos fazer diferença com a nossa vida, vamos viver do jeito que Deus quer. Não importa se A, B ou C estão vivendo de forma inadequada ou desordenada. Em segundo lugar, além dos quatro caminhos para estar perdido, estas histórias também mostram as 4 consequências de estar perdido. Quando você está longe de Deus, afastado da salvação que há em Cristo Jesus, você sofre 4 consequências. A primeira delas é a consequência da aflição do desamparo. E a ovelha nos ensina isto. A ovelha estava perdida não porque tinha sido destruída. Ela estava muito viva. Ela estava perdida porque tinha andado por caminhos longe do pastor e do rebanho.
e agora achou-se em um estado de aflição por estar desamparada. A figura do pastor representada nessa história é a figura de Jesus. Este pastor é Jesus. E agora esta ovelha não encontra mais o seu pastor. E isso trouxe para ela muita angústia por estar desamparada. As pessoas sem rumo, as pessoas sem propósito na vida, sem leis para seguir, sem Deus para adorar, sofrem as mesmas consequências da aflição, do desamparo. Todos nós temos experiências com pessoas a quem estamos evangelizando e nós percebemos que essas pessoas estão completamente abatidas e desinteressadas da própria vida e triste com tudo e com todos, porque estão longe de Deus. Esta é a primeira consequência de estar perdido, a aflição do desamparo. A segunda consequência é a consequência da inutilidade. A moeda perdida ainda tinha o seu valor e ainda trazia a imagem do imperador gravada em sua face, mas porque estava perdida, ela não era útil. Embora a moeda ainda fosse propriedade de sua dona, ela estava sem utilidade, porque estava perdida. Se você tem perdido o contato com Deus, você não perdeu o seu valor, mas é inútil para Deus e para a sua obra. Você continua sendo amado por Deus. Deus quer ter você de volta a este lugar, mas enquanto você está sem contato com Deus, você se tornou uma pessoa inútil, porque a inutilidade é uma consequência de estar perdido. A terceira consequência é a consequência da degradação. O jovem distinto, bem vestido, estava agora vivendo na sujeira e em pobreza, vestindo farrapos, amigos, riquezas, respeito, virtude, tudo se foi. Esta é a consequência de intencionalmente escolher deixar o Pai com P maiúsculo. Degradação é o que espera todo aquele que decide caminhar longe de Deus. A quarta consequência de estar perdido é a consequência da tristeza. É o que aconteceu com o irmão mais velho. Não importa o que possa ser dito a respeito desse filho, ele não era uma pessoa feliz. A consequência do pecado, da arrogância, era tristeza em seu coração. Aflição do desamparo, inutilidade, degradação, tristeza são consequências de estar perdido. Mas as histórias que Jesus contou não terminam aí. E Jesus mostra, então, 4 buscas do perdido. 4 esforços para alcançar o perdido. E esta é a mensagem de Deus esta noite, para nós que estamos aqui, para aqueles que nos acompanham pela internet. A primeira busca é a busca de Cristo. Certamente com 99 ovelhas num curral, um pastor estaria contente e agradecido, mas não Jesus Cristo. Se uma ovelha está perdida, Jesus sai em busca dessa ovelha até encontrá-la. E quando ele encontra a ovelha,
Ele não a despreza, nem a repreende. Carinhosamente, Jesus a toma nos seus braços e a leva para a segurança do curral. Em segundo lugar, nós encontramos aqui a busca do Espírito Santo. Porque nessas histórias a Trindade divina está presente. Jesus fala dele próprio, fala depois do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a vassoura em nossas vidas. E esta vassoura do Espírito Santo remove a sujeira do pecado até nos contemplarmos como uma moeda brilhante e preciosa, restaurada ao serviço útil de Deus. Esta história da moeda perdida fala da obra do Espírito Santo na vida do ser humano, restaurando o seu valor, recuperando o seu brilho. Mas nós encontramos também aqui a busca do Pai Celestial. No exemplo do pai daquele filho gastador, Deus, o Pai, sempre toma a iniciativa em favor do ser humano. Esta é uma lição muito preciosa. Deus sempre toma a iniciativa. Em 1 João capítulo 4, versículo 19, diz assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Meu pai gostava muito de pregar aquele texto de Apocalipse, onde Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E meu pai dizia assim, que a porta do coração tem o trinco pelo lado de dentro. Nunca mais me esqueci dessa ilustração do meu pai. A porta do coração tem um trinco pelo lado de dentro. Jesus bate, mas você precisa abrir a porta para ele entrar. Mas ele toma a iniciativa: eis que estou à porta e bato. E o versículo de João 13,16 é extraordinário. Deus amou o mundo de tal maneira que, tomando a iniciativa, ele deu o seu Filho unigênito. E por isso eu e você estamos aqui nesta noite, porque Deus tomou a iniciativa. 4 buscas do perdido: a busca de Cristo, a busca do Espírito Santo, a busca de Deus e, por último, a busca da igreja. Jesus disse em João capítulo 20, versículo 21, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Da mesma forma como Cristo foi enviado em busca das almas perdidas, nós também somos enviados em busca das almas perdidas. Que Deus possa continuar abençoando ricamente esta equipe maravilhosa de evangelismo que temos aqui em nossa igreja. Que muitos de nós possamos ser despertados para nos juntarmos a essa equipe de evangelização e mais almas serem alcançados pelo esforço desses denodados servos e servas do Senhor. Quero concluir esta reflexão em Lucas 15, dizendo para vocês que os líderes religiosos judeus, eles não haviam entendido, que está em Lucas 19, versículo 10, que diz assim: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E os líderes religiosos daquela época não entenderam isto. Mais do que isso, eles não conseguiam enxergar que eles próprios estavam entre os perdidos.
Mas este capítulo que lemos esta noite deixa claro que Deus acolhe e perdoa os pecadores arrependidos. Porém, essas histórias, elas também revelam que a salvação da alma apresenta dois aspectos. Uma parte diz respeito a Deus. O pastor procura a ovelha. A mulher procura a moeda. A outra parte, porém, diz respeito ao ser humano, pois o filho desobediente arrependeu-se por sua própria vontade e voltou para o lar do seu pai. A ênfase sobre apenas um desses aspectos resulta em um conceito distorcido da salvação, pois tanto a soberania divina quanto a responsabilidade humana devem ser levados em consideração. O texto de João 6,37, palavras do Senhor Jesus, esclarece bem isso. Ele falou assim: tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Você pode estar perdido por negligência, pela ociosidade, pela teimosia ou pela arrogância. Mas nesta noite, você pode estar seguro que existe um Pai no céu que ama você. Existe um Salvador que morreu por você e um Espírito Santo que procura trazer você para o rebanho seguro, para o curral seguro, para a proteção segura. Que Deus, por sua bondade e misericórdia, fale profundamente ao seu coração. Amém.